Olá, alunos e alunas da Escola Reunida Miguel Marinho, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias, professor de Física, e hoje irei ministrar Física do terceiro ano. A aula de hoje é referente ao dia 15/4, quarta-feira. Iremos falar sobre Lei de Coulomb, ou força elétrica. Para início de conversa, falar sobre cargas pontiformes. Cargas pontiformes são cargas que não consideram o seu tamanho, né? Porque isso não interfere no estudo principal da eletrostática. Corpo carregado, que são corpos que ele pode ter excesso de um tipo de carga, né? Ele pode ter prótons, que na realidade é a falta de elétrons, ou ele pode ter excesso de elétrons, né? Que são quando a carga ela tem excesso de prótons, que é a falta de elétrons, é uma carga carregada positivamente, né? Um corpo carregado positivamente. Quando ele tem excesso de elétrons, então é uma carga, é um corpo carregado negativamente. Então são esses dois tipos de corpos, né, que podem ser carregados. E nós vamos ver a interação entre dois corpos. Ela pode ter uma interação de atração e pode ter uma interação de repulsão. Quando é que ela tem uma interação de repulsão? Quando eu tenho duas cargas, e nessas duas cargas, dois átomos, e esses dois átomos eles são carregados positivamente, ou seja, ele tem um excesso, ou ele tem falta de elétrons, né? Cargas carregadas positivamente, ou cargas carregadas negativamente que tem um excesso de elétrons. Então, para resolvermos ou para acharmos, significa dizer que aqui, como eu vou ter uma repulsão, eu vou ter uma força que faz com que esses dois corpos se distanciem um do outro, né? Que é uma força de repulsão. Aqui também eu vou aplicar uma força aplicada aqui que faz com que esses dois corpos se afastem. Agora, quando os corpos têm cargas distintas, né? Um é positivo, que ele tem falta de elétrons, e o outro é negativo, que tem excesso de elétrons, então significa dizer que esses dois corpos se atraem. Quando positivo e negativo, né? Esses dois corpos se atraem eles são atraídos por uma força elétrica, e essa força é uma força de atração. Então vai depender desse conceito aqui, né? Que o conceito de força elétrica, na realidade, é que força elétrica ele vai ser proporcional ao módulo do quadrado, o módulo do produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, no conceito de força elétrica, nós vamos ter uma constante, né, que no caso do vácuo vai ser a constante de Coulomb, que é 9,9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que é a mais utilizada, né, porque geralmente os problemas de física mais é utilizado em relação ao vácuo. Quando é em outro meio, o problema deve dar a constante desse meio. Então, a constante do vácuo é 9,9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Nós vamos ter duas cargas a uma certa distância, que são os corpos, né? Essas cargas são de corpos carregados, positivamente ou negativamente. E uma distância entre ambas, né? Entre as duas, né? Que vai se referir. Então, força elétrica ela é dada pelo produto entre o módulo das duas cargas e inversamente ele é proporcional ao produto do módulo das duas cargas e diretamente proporcional ao quadrado da distância. Então, significa dizer que a distância é muito, muito maior do que o raio. Quando eu tenho esses dois maior que, significa dizer que a distância entre as cargas é muito, muito maior que o raio. Isso aqui é para justamente indicar que o tamanho da carga não é considerado, né? O tamanho das cargas não são considerados. Bom, então vamos olhar como é que se aplica esse conceito de força elétrica aqui na relação de interação entre cargas. Se eu tenho duas cargas de sinais, mesmo sinal, então eu vou ter uma repulsão, né? Duas cargas com excesso de prótons, ou seja, excesso de prótons significa dizer que são cargas
com falta de elétrons. Então, eu tenho força K, que é a constante, vezes carga 1, vezes carga 2, né? O produto do módulo das cargas, diretamente ao produto do módulo da carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a carga vai ser, a constante vai ser 9 vezes 10 a 9 no vácuo, 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo da carga. Como está em módulo e o módulo é o valor absoluto, eu vou botar direto aqui. 1 vezes 1 d ao quadrado, então está em metro, então não preciso fazer transformação. Então, eu tenho 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 10 a 9. 1 ao quadrado é 1. Então, 9 dividido por 1 dá 9. Então, eu tenho 9 vezes 10 a 9 newton. Esse é o valor da interação entre essas duas cargas. O que isso significa dizer? Que a repulsão entre essas duas cargas elas vai ser dada por essa força aqui, uma força de repulsão de 9 vezes 10 a 9 newton em cada carga. 9 vezes 10 a 9 newton em cada carga. Então, duas forças que vão fazer com que essas cargas se distanciem, uma força que vai fazer com que essa carga se distancie e essa também nessa proporção aqui, 9 vezes 10 a 9 newton. Bom, aqui eu tenho duas cargas negativas, né, com excesso de elétrons. Então, nesse caso, se multiplicar a constante vezes diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, observem que é um coulomb e um coulomb. Então, eu vou encontrar também 9 vezes 10 a 9 newton. Significa dizer que a força de interação desses dois corpos vai ser de 9 vezes 10 a 9 newton. Significa dizer que essa carga ela vai ter uma repulsão de uma força de 9 vezes 10 a 9 newton de afastamento dessa outra, e essa carga também ela vai ter uma força de afastamento de 9 vezes 10 a 9 newton. Uma força muito grande, então é uma velocidade astronômica, assim. Bom, agora, olhando para essas cargas, são dois tipos de cargas diferentes, distintas, né? Eu tenho uma carga de sinal negativo, que é com excesso de elétrons, e a carga de sinal positivo com a falta de elétrons, né? Então, falta de elétron, excesso de prótons. Então, se multiplicarmos para acharmos o valor da carga, constante vezes o produto do módulo das cargas, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, aqui eu também encontrarei 9 vezes 10 a 9 newton, porque coloquei as cargas também de um coulomb e a distância de 1 metro, semelhante às outras. Então, significa dizer que a atração entre essas cargas vai ser com uma força cada uma de 9 vezes 10 a 9 newton. Essa daqui também ela vai ter uma força de atração de 9 vezes 10 a 9 newton. Se as cargas tivessem sinais diferentes, a força que eu encontraria aqui seria a força de atração também entre ambas, dessa e dessa outra. Então, seria nessa proporção aí. Bom, vamos lá para os exemplos aqui, a aplicação direta desse conceito. Ele diz aqui, qual é a força existente entre duas cargas idênticas, ou seja, eu tenho duas cargas iguais, né, de 1 milicoulomb. Se eu tenho uma carga 1 igual a carga 2, significa dizer que cada uma tem 1 milicoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Significa dizer que a carga 1 vai ser 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. A carga 2 também será de 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então, cada uma das cargas terá esse valor. Bom, elas estão distanciadas a 1 metro, então a distância entre ambas vai ser de 1 metro. Elas são separados por essa distância aí. Aí ele quer saber qual vai ser a força. Como ele não deu onde é que o local onde essas cargas estão, então
supostamente vai ser no vácuo. Então, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E ele quer justamente saber qual vai ser o valor dessa força. Então, eu tenho, pela fórmula, força igual a constante vezes o produto do módulo da carga 1 vezes carga 2, né? Diretamente o produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu tenho a constante que é 9 vezes 10 a 9 vezes a carga 1, que é 1 vezes 10 a menos 3, vezes a carga 2, 1 vezes 10 a menos 3 em módulo. Isso aqui dividido por a distância, que é 1 metro quadrado, que é 1. Então, 1 vezes 1 é 1, vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 1 vezes 1 é 1, em módulo vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 3 com menos 3 dá menos 6. 1 ao quadrado é 1. Então, 1 vezes 1 é 1 vezes 9 vezes 1 é 9, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 10, aí 9 tira 6, fica 3. Então, significa dizer que essas duas cargas, elas terão uma força de interação de 9 vezes 10 a 3. Ela pode ser uma interação de atração, né? Caso elas tenham sinais contrários, e ela pode ser de repulsão, caso elas tenham sinais idênticos, né? Então, idênticos. Então, se elas tiverem sinais idênticos, elas serão de repulsão. Se elas tiverem sinais contrários, será de atração. Outro exemplo em relação à lei de Coulomb é 3 pontos materiais estão eletrizados com as seguintes quantidades de carga. Eu tenho a carga A de 4 microcoulomb, B de menos 12 microcoulomb e C de 6 microcoulomb. A interação entre a carga A e carga B aqui, nesse caso, ela vai ser de atração, porque uma ela está com excesso de elétrons e o outro com excesso de prótons, ou seja, com falta de elétrons. Essa está com falta de elétrons e essa com excesso de elétrons. Então, nesse caso aqui também, a interação entre B e C também vai ser de atração, porque ambas têm sinais contrários. Então, eu tenho uma atração entre A e B e entre B e C. Sendo que o local onde o meio onde elas estão vai ser o vácuo, que a constante é essa, ele quer a resultante dessa força em B, a força resultante em B. Então, eu tenho uma força de A para B aqui, e nesse caso, eu vou achar por constante vezes carga A vezes carga B, dividido pela distância ao quadrado, e aqui eu tenho a força de B em C, que também vai ser a constante, vezes o produto do módulo da carga B vezes carga C, dividido pela distância ao quadrado. Bom, nós vamos encontrar essas duas forças aqui. Bom, eu sei que a carga A é 4 microcoulomb, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Carga B vai ser menos 12 microcoulomb, que vai ser menos 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, a constante vai ser 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aí eu vou pegar a força de A para B. Calculando isso daqui, a distância entre A e B, a distância de A para B, vai ser 6 centímetros, que é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então, calculando a força de A para B, nós vamos ter a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo da carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, vezes da carga B, que vai ser menos 12 vezes 10 a menos 6, isso aqui em módulo, dividido pela distância, que vai ser 6 vezes 10 a menos 2. Então, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 12, vai dar 48, em módulo fica positivo, então fica 9 vezes 10 a 9 vezes 48 vezes 10 a menos 12. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. 6 ao quadrado dá 36, né? Vezes 10, 2 vezes 2 dá 4, menos 4. Então, 36 dividido por 9 dá 4, 48 dividido por 4 dá 12.
Então, aqui vai ficar 12 vezes 10, aí 9 tira 12, fica 3, né? Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 3 newton. Essa é a força de interação entre A e B. Bom, a força de interação entre B e C, também nós vamos levar em consideração esses valores aí. Se vocês observarem, eu vou ter a força de B, a carga de B, que vai ser menos 12 microcoulomb, que é menos 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga C, que se vocês observarem, a carga C é 6 microcoulomb, então vai ser 6 vezes 10 a menos 12, 6 microcoulomb, que é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí eu tenho a distância entre B e C, que vai ser 9. Então, a distância de B para C vai ser 9 centímetros, que é a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 2 metros, transformando isso para metro. A constante, como ela está no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nesse caso, eu vou buscar a força de interação entre B e C. Então, vou encontrar essa força de interação entre B e C. Então, a força de interação entre B e C vai ser a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga B vai ser menos 12, em módulo, menos 12 vezes 10 a menos 6, vezes a carga C, que é 6 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido pela distância quadrada, que é 9 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Bom, aqui eu vou ter 12 vezes 6 vai dar 72. 72 vezes 9. Como isso aqui está em módulo, vai ficar positivo. Então, vai ser 9 vezes 72 vezes 10 a 9 vezes 10 a menos 12. Botando assim, eu multipliquei o 9 vezes 6 vezes 12 vezes 6 dá 72. 72 vezes 9. Aí 10 a 9. Aí menos 6 com menos 6 dá menos 12. E aqui 9 ao quadrado dá 81 vezes 10 a menos 4. Se eu pegar 81 dividido por 9, vai dar 9. Aí 72 dividido por 9 dá 8, né? Vezes 10, aí 9 tira 12, fica 3. 8 vezes 10 é menos 3, né? Então, esses são os valores que a gente vai encontrar aí. Menos 3. Só que aqui eu tenho, nesse caso, eu esqueci de somar o 10 a menos 4. A menos 4 fica mais 4 aqui. E aqui também fica 10 a mais 4. Então, aqui vai ficar 12. 4 tira 3 fica 1, 10 a 1. Então, nesse caso aqui, vai ficar 120 newton. Aqui está menos 4, ele passa mais 4. Então, vai ficar 8 vezes 10, 4 tira 3 fica 1. E aqui vai ficar 80 newton. Então, a força resultante vai ser a força de A para B, a força maior menos a força menor, força de B para C. Então, força de A para B, que vai ser 120 newton, menos a força de B para C, que vai ser 80. Então, se eu pegar 80 newton, então se eu pegar 120 e tiro 80, fica 40 newton. Então, a força de interação entre ambos será de 40 newtons. Bom, ficaremos por aqui nessa aula e quero que vocês copiem essa atividade da página 39, né, e entregar na escola no dia 20/4, que é na segunda. Só precisa copiar as respostas, trazer as respostas, né? E porque eu só quero avaliar o que vocês responderam de fato. Então, copiem, não tirem xerox, copiem com as letras de vocês. Então, a questão 1, 3 linhas, né, que é teórica, conceitual. Questão 2 é de marcar VOF. Questão 3, vocês saltem 6 linhas para responder, né, 6 linhas. Está aqui os dados, né? E o que vocês vão utilizar? Questão 4, 6 linhas, os dados e o que vocês vão utilizar. Questão 5, 6 linhas, os dados e como vocês vão utilizar na fórmula. Questão 6, 6 linhas, então os dados e como vocês vão utilizar na fórmula. E a questão 9,
que aqui tá os dados, né? Os dados, que aqui é a distância e como que vocês vão utilizar. Então, muito obrigado. Tchau.